Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Iniciamos mais uma live da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, através do Centro de Estudos, e hoje vamos receber um dos mais renomados processualistas brasileiros, o professor Alexandre Freitas Câmara estará conosco para tratar dos aspectos práticos do mandado de segurança. O professor Alexandre dispensa qualquer apresentação, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Direito Processual Civil, autor de várias obras renomadas na matéria e estará conosco hoje para tratar dos aspectos práticos do mandado de segurança. Uma grande honra para a PGE de Alagoas receber o professor Alexandre. Boa noite, mestre. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Tudo Tudo bem. certo? Tudo tranquilo por aqui. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer te receber. Já deixo o abraço do nosso Procurador-Geral do Estado, doutor Francisco Malaquias. Uma grande honra tê-lo conosco, principalmente para contribuir, colaborar com todos que estão no âmbito da Procuradoria ainda, boa parte em teletrabalho, e a gente teve aí o desafio de manter a capacitação frequente. Nós te agradecemos muito pela disponibilidade, a gente sabe o quanto sua agenda é corrida, né? Separar uma hora para nos atender é fantástico. Muito obrigado, professor. Eu passo a palavra para o senhor rapidamente para a gente fazer as considerações iniciais e começar o nosso bate-papo sobre os aspectos práticos do mandado de segurança. O senhor dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Um dos grandes nomes do direito processual civil brasileiro, desembargador do TJ do Rio de Janeiro, doutor em direito processual civil, enfim, autor de obras lidas por todos nós. Muito obrigado pela participação. Luiz, eu é que agradeço pelo convite, para, ainda que virtualmente, estar aí com os amigos de Maceió, da PGE de Alagoas, onde eu sempre fui muito bem recebido. E agradeço muito pela oportunidade da gente poder conversar, bater um papo aqui sobre um tema tão importante como é o mandado de segurança. Muito obrigado, mestre. E já começando a falar do tema, né, que é um tema que nos é muito caro, porque a gente atua dia a dia aqui no âmbito da PGE, gostaria de te dirigir uma pergunta. Seria possível, haveria a viabilidade de uma eventual impetração do mandado de segurança com base em prova documentada e não documental, até em face de toda a estruturação da ação probatória autônoma no CPC de 2015, qual o seu posicionamento sobre o tema? A gente tem algumas correntes divergentes, né? Uma levemente majoritária, mas a gente gostaria de te ouvir. A questão é muito interessante, né, Luiz? E só para deixar claro, o pessoal que está entrando aí, a gente não combinou nada, né? Não tem absolutamente nada combinado, eu não fazia a menor ideia que você ia me perguntar isso. Só para deixar isso claro, né? Eu acho que a questão é muito interessante, porque, tradicionalmente, o que a gente sempre considerou? Que o mandado de segurança só poderia ser usado quando os fatos constitutivos do direito alegado fossem daqueles que pudessem ser demonstrados por prova documental pré-constituída, né? E agora, a partir do Código de 2015, a gente passa a ter essa ideia, pelo menos positivada, antes ela já tinha apoio doutrinário, no sentido de que nós podemos, através de demandas probatórias autônomas, constituir uma prova que vai ser usada posteriormente em outro processo, independentemente de qualquer tipo de cautelaridade, né? Como nós tínhamos ao tempo do Código anterior. E aí surgiu mesmo essa discussão, né? Se essa prova, uma prova oral documentada, né, previamente documentada através de uma ação probatória autônoma, poderia ser usada no mandado de segurança. Essa é uma questão que está realmente gerando aí alguma controvérsia. Eu acho que tudo depende de da gente determinar em que sentido se usa, na teoria do mandado de segurança, o termo pré-constituída, né? Eu acho que essa é a grande questão. Se a gente considera que o termo pré-constituída está sendo usado aqui num sentido estritamente temporal, ou seja, uma prova que já existia ao tempo do ajuizamento da demanda, aí não vai haver problema nenhum, né? Porque a prova oral documentada, né, ela foi transformada num documento antes da propositura da ação. Se a gente está falando em prova pré-constituída, naquele sentido da doutrina clássica da teoria da prova, quando fala sobre a classificação das provas, né,
distinguindo as provas casuais das provas pré-constituídas, a prova oral sempre foi vista como uma prova casual e não como uma prova pré-constituída. Uma classificação que se popularizou na doutrina brasileira a partir da clássica obra de Moacir Amaral Santos, né, a prova judiciária no cível e no comercial, lá dos anos 50. Então, eu acho que tudo depende de saber em que sentido a gente está usando a palavra. Né? A mim me parece que quando em mandado de segurança a gente fala de prova pré-constituída, é no sentido temporal, estritamente temporal. E por isso eu não vejo nenhum problema em se admitir a prova oral documentada como prova adequada e suficiente para que se possa considerar que existe um direito de disserto. Então, me parece que nós devemos equiparar essas duas realidades. A da prova documental propriamente dita e a da prova oral previamente documentada. Né? E por que eu digo isso? Digo isso porque, quando a gente olha para a ação monitória, Perfeito. o Código de 2015, evidentemente, equiparou essas duas situações. Né? E a ação monitória é um mecanismo de tutela da evidência. E há uma evidente aproximação entre tutela da evidência e mandado de segurança. Uma aproximação que já era feita na obra pioneira do ministro Fux, tutela de segurança, tutela da evidência, lá dos anos 90. Então, me parece que a aproximação de todos esses fenômenos permite que a gente diga que cabe, sim, o uso do mandado de segurança com base em prova oral documentada através de um processo de produção antecipada de prova. Acho que a gente só tem um problema prático aí. É que muitas vezes não vai dar tempo. Até se fazer o processo de produção antecipada de prova, se produzir essa documentação da prova oral, o prazo de 120 dias do mandado de segurança provavelmente já vai ter se esgotado. Mas aí é uma questão prática. Sim, perfeito. E de fato, né, quando a gente lembra do artigo 700 do CPC e da previsibilidade do uso, né, da prova oral documentada para fins de ação monitória, isso traz e lança nova reflexão sobre o procedimento do mandado de segurança e essa possibilidade de você usar a prova documentada como via hábil para impetrar também o mandado de segurança com prova pré-constituída. E eu concordo com o professor, apesar de a gente ter uma inclinação levemente majoritária, né, no sentido contrário, né, pela impossibilidade diante da necessidade de nós termos uma prova exclusivamente documental e não documentada. Professor, tem um ponto que nos inquieta, né, principalmente em termos de jurisprudenciais, que é o relacionado à remessa necessária no mandado de segurança. Porque, a despeito de o código da Lei 2016, no artigo 14, falar da previsibilidade da remessa necessária no mandado de segurança, não há, na Lei 2016, uma listagem das situações nas quais se dispensa a remessa necessária no mandado de segurança. E a gente tem entendimento do STJ, né, pela inaplicabilidade, por exemplo, do artigo 496 do Código de Processo Civil e em suas disposições, né, dispensa a remessa necessária em alguns dos casos. E um deles, por exemplo, está dois aqui, quando a decisão estiver embasada em padrão decisório vinculante para usar a sua expressão, né, do seu livro, levando os padrões decisórios a sério, é um livro fantástico, inclusive. E também, né, quando nós tivermos o posicionamento, né, no âmbito da própria administração pública, firmado em sede de precedente administrativo. Será que essas hipóteses não poderiam ser transladadas também para o mandado de segurança? Será que a gente precisa, de fato, né, ter a remessa necessária, o reexame necessário nesse caso, né, numa contramão de uma racionalização procedimental? O que o senhor acha? O senhor concorda com o STJ? Não concorda? Bom, Luiz, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte. Eu já tinha visto aqui o nome de alguns queridos amigos que tinham entrado para ver a live. O professor Fabiano Carvalho, meu querido amigo, sou fã dele, um dos grandes processualistas do Brasil. O professor Marcelo Mazola, meu amigo Rinaldi, que entraram aí. Só que o professor Henrique Mouta entrou. Aí eu fiquei com medo, que Mouta é uma das maiores autoridades em mandado de segurança que nós temos. Então, verdade, a responsabilidade aumentou muito com a entrada do Mouta aqui, mas eu queria mandar um carinhoso abraço para todos eles e para todo mundo que está entrando. Vi aqui a doutora Bárbara Gama, que é aqui do Rio de Janeiro, advogada, pessoa que sempre teve aqui comigo um tratamento muito carinhoso, lá da OAB da Ilha do Governador, enfim.
Veja, essa questão, Luiz, da remessa necessária no mandado de segurança, ela é, a meu ver, parte de um problema muito maior. Ela é a pontinha do iceberg, né? Porque, na verdade, a grande questão é como se dá a interação entre CPC e mandado de segurança, né? Na verdade, essa é a grande questão, né? Se a gente for buscar as primeiras decisões que trataram de todos esses temas, não só da remessa necessária, mas condenação em honorários, né? O não cabimento, no caso, a não condenação em honorários, né? O não cabimento de embargos infringentes, ao tempo do Código anterior, claro, o Código atual não prevê mais essa figura, mas quando a gente vai olhar para todas essas questões, né, a gente descobre que o que está por trás, lá no início, o CPC não se aplica subsidiariamente ao mandado de segurança, né? Isso realmente está por trás de todos esses debates. Há julgamentos, antigos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, em que essa questão da aplicabilidade do CPC ao mandado de segurança, e se falava exclusivamente numa interpretação, numa aplicação subsidiária, né, naqueles casos em que houvesse algum tipo de lacuna da lei, etc., essa discussão foi uma discussão que ocupou o Supremo Tribunal Federal durante muito tempo, especialmente quando o Código de 73 entrou em vigor. E é muito curioso, ao tempo do Código de 73, ainda, nos últimos anos do Código de 73, quando eu fui desenvolver estudos mais profundos sobre o mandado de segurança, para um livro que eu escrevi ao tempo do Código de 73, né, o Manual do Mandado de Segurança, que eu ainda não consegui atualizar para o Código de 2015, mas quando eu fui desenvolver esses estudos, eu fiz uma pesquisa jurisprudencial muito grande sobre esses temas. E a gente vê, por exemplo, que o ministro Moreira Alves dizia, e foi ele que liderou isso no Supremo Tribunal Federal, ele dizia que o CPC não era aplicável em mandado de segurança, salvo onde a própria lei do mandado de segurança expressamente previsse. E ela, na verdade, prevê isso basicamente para a petição inicial e para, enfim, um ou outro ponto mais, litisconsórcio, né? Tem lá um artigo que diz aplica ao mandado de segurança os artigos do CPC sobre litisconsórcio. Então, não ia muito além disso, né? E esse foi o fundamento que ele usou para dizer, olha, então, não se aplica o CPC, a lei do mandado de segurança, então não cabe honorários, então não tem embargos infringentes, então não tem isso, então não tem aquilo. E é isso que a gente vai encontrar na base dessa jurisprudência que você se referiu do STJ, que vai dizer, olha, tem previsão de remessa necessária, mas não tem exceções, as exceções estão no CPC e o CPC não se aplica, né? Só que é muito curioso, porque, na verdade, essa ideia de que o CPC não se aplica sempre foi uma ideia que a gente podia traduzir dizendo assim, não se aplica a não ser que eles queiram que se aplique, né? E por que eu digo isso? Porque o ministro Moreira Alves, que passou a vida inteira dele dizendo no Supremo não se aplica o CPC em mandado de segurança, foi o recordista de julgamento de embargos de declaração em mandado de segurança. Eu fiz esse levantamento. Ninguém julgou tantos embargos de declaração em mandado de segurança quanto o ministro Moreira Alves. Sem jamais questionar, eu li mais de 800 votos dele. Mais de 800 votos dele em embargos de declaração. Ele jamais questionou o cabimento de embargos de declaração em mandado de segurança. Nunca nem para dizer assim, olha, talvez não caiba e tal. Só que não tem nenhuma referência a embargos de declaração na lei de mandado de segurança. Embargo de declaração está no CPC. Ora, se for por uma questão de coerência, se não se aplica o CPC, então não devia se aplicar, não devia ser cabível a interposição de embargos de declaração, né? E a gente podia pensar num milhão de outros exemplos. Por que sentença de mandado de segurança tem que ter relatório? Porque a lei do mandado de segurança não diz isso. A Constituição exige fundamentação, mas não exige relatório, né? Quem diz que tem que ter relatório é o CPC, né? Como é que conta prazo em mandado de segurança? É em dias úteis ou em dias corridos, né? E se o juiz der um despacho lá, esclareça o impetrante tal coisa e não fixar o prazo? O prazo vai ser de 5 dias, por quê? Porque quem diz isso é o CPC. Quer dizer, na verdade, como dizia o professor Barbosa Moreira,
é impossível conduzir um processo do início ao fim sem aplicar o CPC. Né? Então, eu sempre sustentei, e no meu livro sobre mandado de segurança, essa foi uma questão que norteou todo o pensamento que eu desenvolvi. Da primeira à última página do livro, eu sempre sustentei que o CPC é aplicável ao processo de mandado de segurança. E por isso eu sempre sustentei que as exceções à remessa necessária são aplicáveis ao mandado de segurança. Né? Então, me parece que a gente não pode fazer essa interpretação dissociada do CPC. Ainda mais com o CPC de 2015. Porque o CPC de 2015 não fala só em aplicação subsidiária, ele fala também em aplicação supletiva. Né? E aquela ideia de que a aplicação supletiva não é o mesmo que a aplicação subsidiária. A aplicação subsidiária é a que se dá uma lacuna diante de uma omissão, e a aplicação supletiva é aquela que orienta a interpretação. Né? Então, me parece que uma aplicação supletiva do CPC permite dizer que essas exceções são aplicáveis. Mas o STJ, a gente sabe disso, tem um entendimento ainda muito sólido, no sentido de que não há nenhuma exceção e toda sentença de segurança ficaria sujeita à remessa necessária. Perfeito, professor. E eu concordo com o senhor plenamente. Acho temerário o posicionamento do STJ, principalmente diante dessas novas hipóteses da ampliação da dispensa da remessa necessária, né, no Código de Processo Civil de 2015, porque praticamente é difícil você ver as situações nas quais se aplica a remessa necessária. Né? Em regra, ela não ocorre. Né? Em regra, ela não ocorre. E deixa eu te fazer outra pergunta, já que a gente está falando de aspectos práticos do mandado de segurança. Eu tenho até estudado um pouco esse tema, porque a gente tem visto uma dispersão jurisprudencial muito grande no que se refere ao prazo para o agravo interno no âmbito das decisões proferidas no pedido de suspensão. Porque acontece que, por exemplo, né, o próprio STF entende que não seria aplicável o artigo 183 do Código de Processo Civil, que prevê o prazo em dobro para a Fazenda Pública se manifestar nos autos, enfim, nos casos nos quais nós temos aí recursos oriundos, né, advindos de pedido de suspensão. E o STJ, né, se divide, de certa forma. Tem até um julgado da Corte Especial no sentido da possibilidade de aplicação do 183 e alguns outros julgados até posteriores no sentido da inaplicabilidade. Mas, para mim, não tem como se sustentar essa impossibilidade de aplicação do prazo em dobro por conta do 1070 do Código de Processo Civil, né? Da unificação, inclusive, do prazo para o agravo interno ou regimental, enfim. Mas a gente ainda tem uma insegurança muito grande quanto principalmente esse ponto, né? Aplica ou não o 183 para, por exemplo, um agravo, né, interposto de uma decisão em sede de pedido de suspensão de segurança, ou suspensão liminar, ou suspensão de decisão, que seria o termo melhor, né, por conta da abrangência. Para mim aplica, né? Para mim aplica. O benefício de prazo está previsto no CPC, mas até para guardar coerência com a minha resposta anterior, né? Para mim aplica. Para mim tem que ter aí o benefício de prazo. Para mim só não haveria sentido em benefício de prazo para qualquer ato do mandado de segurança se nós estivéssemos falando de um ato que só o ente público poderia praticar e para o qual a lei previsse um prazo específico. Então, se a gente pensar, por exemplo, no prazo para informações, né? Assim, não, mas então quem presta informações é um agente público, então aplica o 183. Não faz sentido. Né? Porque a própria lei diz, olha, o prazo para isso aqui é 10 dias. E a gente está falando de um ato que só o agente público pratica. Então, numa situação análoga a essa, a previsão da lei de um prazo para um ato específico que só o ente público praticaria, aí, claro, não faria sentido você dobrar. Mas não sendo isso, né, se a gente está falando de recurso, e veja, a sua pergunta foi sobre o agravo contra a decisão em suspensão de segurança. Né? Então, esse agravo, a rigor, ele pode ser interposto por qualquer dos lados. Né? Se o ente público pede a suspensão de segurança e a obtém, o particular pode agravar. Né? Mas se ele não a obtém, ele pode agravar. Então, nós temos aí um ato que pode ser praticado por qualquer uma das partes, né? Pelo ente público ou pelo particular. E por isso me parece que faz sentido
a aplicação da regra do benefício de prazo para a fazenda pública. Então, para mim, aplica. Até porque essas decisões, muitas delas fundadas no CPC de 73, entendem que o prazo seria específico, né? Logo não incidiria a dobra, né? Mas no caso, se há essa unificação, principalmente de prazos no agravo regimental, no agravo interno, há por que você afastar a aplicação do prazo em dobro, principalmente por conta desse fato. Não é um prazo só específico para a fazenda pública ou para o poder público, né? Pois é. Mas, deixa eu ir para um outro caminho agora. Queria lembrar um pouquinho da redação do 503, parágrafo 1º do CPC, né, e da possibilidade, né, de abrangência, né, pela coisa julgada da questão prejudicial incidental. E aí, no parágrafo 1º, estabelece uma série de requisitos, inclusive, né, a previsibilidade, da impossibilidade de se aplicar o dispositivo quando no procedimento houver existirem restrições de natureza probatória. E aí a pergunta que fica esse dispositivo poderia ser aplicável ao mandado de segurança? Né? Em que medida ou como ele seria aplicável ao mandado de segurança? Eu entendo que o parágrafo 2º do 503 exclui por completo qualquer possibilidade de que, no processo do mandado de segurança, a resolução da questão prejudicial suscitada em caráter incidental faça a coisa julgada. Tá? Para mim, há ali uma exclusão por completo, exclusão absoluta. Eu não vejo como se possa ter coisa julgada sobre a resolução de uma questão prejudicial incidental no processo do mandado de segurança. Mas deixa eu explicar como é que eu chego a essa conclusão. Né? O 503, parágrafo 1º, como você disse muito bem, prevê as hipóteses ou os requisitos necessários para que a resolução da questão prejudicial incidental alcance a autoridade de coisa julgada. Certo? O parágrafo 2º vem e diz o seguinte: olha, não se aplica o disposto no parágrafo anterior em duas hipóteses, que para mim são hipóteses separadas, distintas. Primeiro, quando no processo houver restrições probatórias. Segunda, quando no processo houver limites à cognição que impeçam o aprofundamento da questão. E aí é que está o ponto para mim. É que muita gente tem lido aquele pedacinho final do texto, né, que fala de um impedimento ao aprofundamento da questão, né, como se ele se aplicasse a ambas as hipóteses. A hipótese da limitação probatória da restrição probatória e a hipótese das limitações cognitivas. Né? E eu não faço essa leitura. Para mim, aquela parte final, né, aquele trechinho final que impeça o aprofundamento da análise da questão, se aplica apenas à segunda, a da restrição cognitiva. Ações possessórias, por exemplo, em que não pode haver cognição sobre propriedade. Né? Ações em que se discutem créditos representados por títulos cambiais ou cambiariformes que tenham sido postos em circulação. Não se pode discutir, não pode haver cognição sobre a relação de direito material que deu origem ao título. Então, essas limitações cognitivas são limitações cognitivas que impedem o aprofundamento do exame da questão prejudicial. Né? Mas a outra hipótese, para mim, que é a da restrição probatória, é independente. Procedimentos que têm restrições probatórias, a meu ver, são de todo incompatíveis com a formação de coisa julgada sobre a resolução das prejudiciais incidentais. Então, para mim, não pode haver essa formação de coisa julgada em mandado de segurança, em inventário e partilha, em juizado especial, porque são procedimentos com restrições probatórias, com restrições à produção de prova. Então, me parece que há uma absoluta vedação à formação de coisa julgada sobre a resolução das prejudiciais incidentais no processo de segurança. Perfeito. Perfeito, mestre. E outra coisa, um outro ponto aqui. Até nesse sentido, na verdade, em sentido contrário, o Leonardo Carneiro da Cunha defende que seria possível, né,
Uhum. a aplicação do 503, parágrafo 1º, desde que, né, não se necessitasse de uma maior dilação probatória, enfim. Mas analisando, né, o texto do 503, parágrafo 2º, principalmente, e essa previsibilidade da restrição expressa, né, quando no procedimento houver uma vedação à produção de outros tipos probatórios, me parece também que essa situação estaria pré-excluída da aplicação em sede de MS. Mas, indo para outro ponto agora, tratando de um tema que até é um pouco delicado, que é o mandado de segurança contra ato judicial, né? A gente passou a rediscutir muito esse tema, principalmente em função da redação do 1015 do Código de Processo Civil, né, e da discussão sobre o rol taxativo, exemplificativo, taxativo mitigado, né, da previsibilidade lá da tese 988, de repetitivo da STJ. E a pergunta que fica em relação ao mandado de segurança contra ato judicial em face desse cenário, né? Quando é possível impetrar um mandado de segurança contra ato judicial, né? Aquela tendência de se vislumbrar possível a impetração do mandado de segurança contra ato judicial, desde que a decisão seja teratológica ou manifestamente ilegal, ela se mantém. Como é que o senhor vislumbra esse ponto? Essa é uma questão teoricamente muito complexa, né? Porque o mandado de segurança ele não foi criado para impugnar atos de natureza jurisdicional. Sem nenhuma dúvida, ele foi criado para impugnar atos de natureza administrativa, né? Tanto que, desde sempre, se entende que não cabe mandado de segurança contra ato de que caiba recurso, né? O que, aliás, está acumulado pelo Supremo Tribunal Federal há mais de 50 anos. A lei atual diz que não cabe mandado de segurança contra ato judicial de que caiba recurso com efeito suspensivo, o que é quase a mesma coisa, né? Se a gente parar para pensar, é quase a mesma coisa, porque na nossa sistemática recursal, ou o recurso tem efeito suspensivo por força de lei, ou é possível obter o efeito suspensivo através de uma decisão judicial. Então, não há recurso no sistema brasileiro que não possa obter efeito suspensivo em alguma medida, né? E, historicamente, nós tivemos um momento em que se admitiu o mandado de segurança nos casos de recurso sem efeito suspensivo, mas foi numa época em que não era possível requerer efeito suspensivo no agravo de instrumento. Simplesmente não tinha previsão. Era absolutamente fora do sistema, né? Se nós olhássemos a redação original do artigo 558 do CPC de 73, eu estou falando da redação lá de 73, né? Ele apresentava uma enumeração taxativa dos casos em que o agravo do instrumento tinha efeito suspensivo e não tinha a previsão da possibilidade de se requerer o efeito suspensivo ao relator e tal. Então, quando eu comecei a minha vida profissional, toda vez que eu interpunha um agravo de instrumento, tinha um mandado de segurança no dia seguinte, né? Porque o mandado de segurança era a forma que se encontrava de dar efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente quando as decisões eram manifestamente ilegais. Só que isso gerou uma série de problemas, especialmente quando se tentou aplicar essa ideia para o recurso especial. Porque o recurso especial ia para o STJ, mas o mandado de segurança não podia ir, porque o STJ não tem competência para julgar mandado de segurança contra ato do Tribunal de Segunda Instância, né? E aí o STJ começou a dizer, olha, então não é mandado de segurança, é cautelar. O que, de certo modo, acabou dando uma certa razão a uma velha opinião do professor Celso Agrícola Barbi, que dizia que mandado de segurança contra ato judicial não era mandado de segurança, era cautelar, né? Porque se concedia a segurança em razão da presença de fumos boniúris e perigo imóvel. Tem vários acordos de todos os tribunais do Brasil dizendo, né? Mas depois o sistema foi mudando e a sensação que eu tenho é que não souberam direito o que fazer com o mandado de segurança contra ato judicial. Então, ele está aí no sistema, mas a gente não sabe direito o que faz com ele, né? Então, vai deixando ele aí. Então, começam a dizer coisas assim. Se o recurso não for eficiente no caso concreto. Mas o que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer? Talvez isso pudesse ter alguma aplicação num sistema de taxatividade não mitigada do agravo de instrumento. Talvez, né? Porque aí você olha, aqui não cabe agravo,
só vai poder discutir isso em sede de apelação e aí não é eficiente. Mas o STJ, bem ou mal, resolveu isso mitigando a taxatividade, né? Então, acaba realmente não sobrando muito espaço para o mandado de segurança contra ato judicial, né? Poderia, talvez, haver um espaço nos juizados especiais, né? Só que o Supremo Tribunal Federal já acabou com isso. O Supremo Tribunal Federal tem um conhecido acórdão da relatoria do ministro Eros Grau, num dos primeiros recursos extraordinários, cujo mérito foi julgado já no regime da Constituição Geral, dizendo que não cabe mandado de segurança contra a decisão interlocutória de estado especial, em hipótese alguma, né? Não cabe e acabou. E, de um modo geral, as turmas recursais têm respeitado isso, né? Então, até porque, se não respeitar, isso vai acabar gerando depois outros mecanismos que vai chegar a um tribunal que vai dizer, olha, o Supremo já falou que não cabe, então não cabe e acabou, né? Então, a gente tem mesmo um campo muito restrito para o mandado de segurança contra ato judicial, né? E aí, talvez o espaço que ainda possa sobreviver, né, é o daquele caso esquisito das assim chamadas decisões teratológicas, né? E por que eu digo que o caso é esquisito? Porque seria uma situação em que, a rigor, nós teríamos que inverter a lógica do sistema processual e examinar o mérito da admissibilidade. Porque, para eu saber se a decisão é teratológica ou não é, eu tenho que examinar o mérito do mandado de segurança. E aí, veja, se o mandado de segurança for procedente, então ele é cabível. E se ele for improcedente, então, na verdade, eu vou ter exame de mérito. Então, talvez seja o único caso de ação concreta, né, em que a ação só existe se o direito material também existir. Porque a admissibilidade e o mérito acabam se confundindo por completo, né? Mas eu confesso que eu tenho muita dificuldade em admitir esse próprio conceito de decisão judicial teratológica. Porque quem diz o que é... E veja, eu estou usando o termo teratológica, só para constar, eu estou usando porque ele é de uso trivial, né? Para mim, o próprio termo não faz sentido. Eu aprendi com o ministro Atos Guzmão Carneiro, saudoso ministro Atos Guzmão Carneiro. Ele dizia que não fazia nenhum sentido qualificar um pronunciamento jurisdicional como teratológico, que teratos, em grego, é monstro, e logos é conhecimento. Então, teratologia é a ciência que estuda as monstruosidades. Para quem não sabe, a teratologia é uma parte da medicina, né? A teratologia é a parte da medicina que estuda as malformações dos fetos. Ela é chamada por uma antiquíssima tradição de teratologia, né? Porque estuda o que os antigos chamavam de formações monstruosas. O sentido, evidentemente, se perdeu no tempo, mas o nome ficou. Então, o ministro Atos dizia assim, nunca se pode afirmar que uma decisão é teratológica, porque se ela for teratológica, ela é científica, né? Na verdade, a decisão é teratogênica, e ela cria uma monstruosidade, né? E genos é criação, em grego. Então, a decisão seria teratogênica, que é uma decisão da qual resulta uma monstruosidade. Qual é o meu problema com essa ideia? Chame aí como quiser, né? É que quem diz o que é monstruoso? Né? Quem diz o que é monstruoso? Então, o que a decisão precisa ter para ela ser monstruosa? Né? Para ela ser aberrante? Toda decisão errada é aberrante, né? Se eu reputo intempestivo um recurso que foi interposto dentro do prazo, porque eu contei o prazo errado, né? A decisão está errada, mas ela é monstruosa, ela é aberrante, ela é falar teratológica, né? Se eu reputo válida uma decisão extra petita, ela está errada, mas a minha decisão é monstruosa, é aberrante, né? Quem é que define isso? Então, eu tenho muita dificuldade de dar com essa ideia de decisões aberrantes, monstruosas. Tal. Isso, para mim, é uma forma de não ter nada e criar uma expressão em que pode caber tudo. Então, eu tenho realmente muita dificuldade em admitir mandato de segurança. Acaba que a gente cai no subjetivismo, de fato, e não há critérios predefinidos para se estabelecer quando a decisão, de fato, é teratogênica e não teratológica. Mas, mestre, nesse sentido, será que teríamos espaço para o uso do mandado de segurança
em face de uma eventual decisão proferida em sede de ação probatória autônoma, considerando a recorribilidade prevista no Código de Processo Civil, será que teria espaço para a gente discutir o uso do mandado de segurança por lá? Penso que não. Penso que não. Também penso que não. E ali me parece que aquela disposição sobre o não cabimento de recurso, né, tem que ser bem compreendida. Né? Veja, o que diz a lei? A lei diz que não cabe recurso, salvo no caso da decisão que indefira por completo a produção da prova pretendida. Né? Mas qual é a lógica? A lógica disso, a meu ver, é que no processo da produção antecipada de prova, na demanda probatória autônoma, não há cognição sobre o objeto da prova. Então, se o juiz diz, olha, essa prova que você quer produzir não pode ser produzida, claro, cabe recurso, porque ele terá cabe a realização do próprio direito à prova. Mas se a prova é produzida, né, se a prova é colhida, e o juiz não exerce nenhuma cognição sobre o objeto da prova, e, portanto, ele não profere nenhuma decisão sobre o objeto da prova, para que admitir isso? Né? Você vai dizer assim, mas o juiz indefiniu um dos quesitos que eu queria que o perito respondesse. No processo em que você for produzir essa prova, peça a ele para responder. Né? Então, como não há cognição sobre o objeto da prova, não haverá decisão, portanto, não haverá recurso. Então, me parece que o sistema fica bem fechadinho. Né? E a gente vai cair de novo na mesma história. A lei diz que não cabe recurso. Muito bem. Aí você vai impetrar mandado de segurança contra o quê? Contra o ato que deferiu um dos quesitos que eu queria que o perito respondesse. Mas tem direito líquido e certo? Existe direito líquido e certo na resposta daquele quesito? Né? Não, só se a decisão for monstruosa. Pronto, caímos no mesmo problema. E a gente não vai sair disso. Entra no loop, verdade. Perfeito. Um outro ponto interessante sobre o mandado de segurança é que foi objeto, inclusive, de alguns enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, do Conselho da Justiça Federal, né? É o relacionado à aplicabilidade dos artigos 338 e 339 do CPC, que permite a correção subjetiva do polo passivo da demanda ao mandado de segurança. Essa extensão, essa possibilidade de uso, principalmente para a correção do polo passivo no mandado de segurança, da eventual retificação da autoridade coatora, enfim. E os contornos aí todos até da discussão sobre a teoria da encampação. Como é que o senhor vislumbra essa aplicabilidade do 338 e 339, inclusive à luz da primazia do julgamento de mérito no âmbito do mandado de segurança? A gente tem até uma outra discussão que, se der tempo, eu quero tocar, que é exatamente a aplicação da primazia do julgamento de mérito do mandado de segurança e um caso uma decisão proferida pelo STJ que afastava, inclusive, o prazo decadencial do mandado de segurança de 120 dias para análise do mérito, considerando a aplicação, aí, por exemplo, do artigo 4º do CPC. Bom, vamos lá. Eu vou deixar para falar da questão da primazia do mérito depois. Tá? Para que a gente possa depois ter tempo para elaborar melhor essa questão de debate. Mas, olhando especificamente para a questão dos artigos 338 e 339 do CPC e sua aplicabilidade ao processo do mandado de segurança. Eu não sei se o professor Mouta ainda está aí. Né? Enfim, às vezes a pessoa entra na live e não pode ficar até o final. Enfim, não sei se o Mouta ainda está aí. Mas essa é uma questão em que eu defendo uma posição que, se eu não estou enganado, se ele não mudou de opinião, também é dele, e também é do nosso amigo Fred, no sentido de que não é só nossa, tá? É mais gente. É uma opinião que Celso Agrícola Barbi já defendia mais de meio século atrás, no sentido de que a autoridade coatora não é a ré do mandado de segurança. Quem ocupa a posição passiva no mandado de segurança é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica a que se vincula a autoridade. Na verdade, essa é uma discussão clássica, né, na teoria do mandado de segurança. Quem é o réu do mandado de segurança? Se é a autoridade ou se é a pessoa jurídica. Para mim, não há outra resposta possível a não ser que a posição passiva é ocupada pela pessoa jurídica, né, e não pela autoridade coatora.
por uma questão muito simples, da meu ver, né? Deve ocupar a posição passiva da demanda que vai suportar os efeitos da decisão postulada pelo demandante. Né? Então, se eu vejo, por exemplo, impetrando mandado de segurança e apontando como autoridade coatora o secretário estadual de saúde, pensando aí na PGE, né? Aponta como autoridade coatora o secretário estadual de saúde, porque eu quero um medicamento que não me foi fornecido. E se eu ganho, se o meu pedido é acolhido, quem vai ter que comprar o medicamento é o Estado, não é o secretário. Ninguém vai imaginar que o secretário vai dizer: ih, perdi um mandado de segurança, vou ali na farmácia comprar um remédio. Claro que não é isso. Né? Isso consta expressamente no artigo 2º, né, da Lei do Mandado de Segurança. Enfim. Então, a gente tem uma série de elementos na lei que mostram que o réu é a pessoa jurídica. Né? Basta dizer o seguinte: a Lei do Mandado de Segurança diz expressamente que quando a autoridade coatora é comunicada de que deve prestar informações, ela deve encaminhar ao órgão responsável pela representação judicial da pessoa jurídica os elementos necessários para que a pessoa jurídica faça a defesa. Ora, quem faz a defesa é réu. Né? Por que a autoridade coatora encaminha elementos para que a pessoa jurídica faça a defesa? Porque a pessoa jurídica é que é a ré, então ela é que tem que se defender. Né? A função da autoridade coatora no processo não é a de réu, é outra, completamente diferente. A autoridade coatora é fonte de prova, ela está aí para prestar informações. E as informações têm função probatória. Eu, Fred e Mota, estamos sustentando isso há sei lá quantas décadas. Né? A gente já cansou de gritar isso por aí, mas às vezes parece que não nos ouve. E aí o que acontece? O que a gente vê? Fulano, o impetrante errou na indicação da autoridade coatora. Acontecer, né? Indicou o comandante da Polícia Militar, quando na verdade era para ter indicado o secretário de Segurança ou vice-versa. Né? Bom, então vou extinguir por falta de legitimidade. Falta de legitimidade de quem? Da autoridade. Mas ela é o quê? Né? Porque, veja, falta de legitimidade havia se, em vez de eu demandar contra uma autoridade do Estado, eu tivesse demandado contra uma autoridade do município. Aí haveria falta de legitimidade. Então, a correção da autoridade coatora, sem mudança da pessoa jurídica, trocar o secretário de segurança pelo comandante da Polícia Militar ou vice-versa, não implica mudança do polo passivo. Perfeito. Portanto, não tem nenhuma ilegitimidade. Né? Então, a questão, a meu ver, seria: aplica-se o 338 e o 339 quando, por exemplo, eu apontei como autoridade coatora o prefeito do município de Maceió e deveria ter sido o governador do estado de Alagoas? Porque aí nós temos uma questão de legitimidade. Né? E aí, a meu ver, aplica. A meu ver, aplica por conta da mesma... Porque o CPC é subsidiária e supletivamente aplicável ao processo do mandado de segurança. Então, eu não vejo por que não aplicar. Então, para mim, é perfeitamente aplicável, mas nesse caso em que há necessidade de se reconhecer que a pessoa jurídica demandada está errada e não era o erro na indicação da autoridade coatora. Perfeito. Perfeito. Em relação à primazia de julgamento de mérito no mandado de segurança? Para mim também aplica. Para mim também aplica. E veja... Mas ainda que fosse para superar o prazo decadencial? Não, aí tudo tem limite, né? A primazia do mérito não significa... Estou trazendo um caso concreto aqui do STJ. Né? Não significa vale tudo. Né? Não significa que a gente pode abrir mão de qualquer coisa. Porque, veja, se fosse assim, se o princípio da primazia da resolução do mérito nos permitisse abrir mão de tudo, né, a rigor você pode revogar o Código de Processo Civil. A rigor você pode revogar. Né? Teve uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que, em nome da primazia do mérito, conheceu de uma apelação intempestiva. Não, mais importante é julgar o mérito. Peraí, a coisa é julgada, amigo, fica onde? Então, não me parece admissível que, em nome da primazia do mérito, a gente possa desconsiderar o decurso de um prazo, seja qual for a natureza desse prazo. Tá? E por que eu digo isso? Que quando a gente vai tentar estabelecer os limites de um princípio,
a gente não pode olhar só para um artigo, né? A gente tem que buscar entender como é que esse princípio é trabalhado em todo o sistema. E há um dado que me parece muito relevante. É aquele dispositivo que, ao tratar da aplicação do princípio da primazia do mérito, recurso especial extraordinário, diz que o STJ e o STF poderão desconsiderar ou mandar sanar vícios formais que não sejam graves de recursos tempestivos. Então, o próprio código já indica que problemas ligados a prazo não podem ser desconsiderados em nome do princípio da primazia da resolução do mérito. E isso, a meu ver, vale para qualquer prazo, seja um prazo de direito processual ou de direito material. Senão, daqui a pouco, alguém propõe uma ação para anulação de um negócio jurídico. 10 anos depois da celebração do negócio, que foi celebrado com erro, e alguém vai dizer assim, ah, não, para que esse negócio de decadência? Vamos passar por cima disso. Primazia do mérito. Não. Tudo tem limite. Né? Então, a ver, a primazia do mérito se aplica, sim, ao mandado de segurança, mas não permite que se desconsidere o prazo. Inclusive, quem estava aqui era o Arthur Lins, que escreveu um belo livro sobre primazia de julgamento de mérito, foi orientado pelo Léo Cunha. Muito bom o livro, excelente. Isso. Excelente. Mestre, a gente tem aqui 14 minutos e eu tenho que ser seletivo nas perguntas para atender, né, a nossa audiência aqui. Aproveito para deixar um abraço para todos os procuradores do Estado que estão nos acompanhando aqui, os servidores, estagiários, enfim, estão prestigiando a live. E gostaria de perguntar o seguinte, entrando no tema aqui um pouquinho ligado ao mandado de segurança, mas um tema da ordem prática nossa, que é o pedido de suspensão. A gente falou sobre o prazo, né, principalmente do agravo, em sede de decisão proferida no âmbito do pedido de suspensão. E uma outra pergunta é a seguinte, para mim, particularmente, a decisão proferida em sede de pedido de suspensão, ela não tem natureza política, né? Ela teria natureza jurisdicional, né? Ela tem natureza jurisdicional e isso implica em vários aspectos, principalmente na discussão sobre o próprio cabimento de recurso especial extraordinário, enfim. E eu queria te ouvir em relação a esse ponto. Essa decisão, ela tem de fato, né, um conteúdo e ela é exclusivamente, como reitera o próprio STJ, por exemplo, teria uma natureza política ou teria natureza jurídica, e principalmente, né, na discussão sobre o cabimento do recurso especial, do recurso extraordinário, nesse ponto. Luiz, eu sempre sustentei a natureza jurisdicional da suspensão de segurança. E o que eu vou dizer para a suspensão de segurança vale para todas as outras suspensões. Tá? Para a suspensão de tutela provisória, em qualquer tipo de processo. Em primeiro lugar, é um instituto que, para mim, não faz mais sentido nenhum. Tá? Podia já ter desaparecido completamente do sistema. Não dá mais para a gente achar que a política pública, que os entes públicos não tenham corpos de advocacia pública capazes de proteger adequadamente os interesses dos entes públicos. Não dá mais para a gente achar que cabe suspensão num sistema em que em qualquer recurso se pode obter efeito suspensivo. E você ir ao presidente do tribunal pedir a suspensão acaba abrindo espaço para que isso seja visto como um fenômeno político. Porque o presidente do tribunal exerce funções administrativas e políticas. Né? Talvez esta seja a única função propriamente jurisdicional que lhe é atribuída. Mas, para mim, é jurisdicional. E eu sempre sustentei que o pedido de suspensão na verdade, um pedido de obtenção de uma medida de natureza cautelar. O que se busca é uma tutela de urgência de natureza cautelar. Então, é preciso que se demonstre ali a probabilidade do feito e o perigo de dano iminente. Certo? Então, para mim, não tem nada. Para mim, é jurisdicional 100%. Tá? Com todas as consequências disso. Então, da decisão do presidente, cabe agravo interno para o tribunal pleno ou para o órgão especial, conforme o tribunal, e dessa decisão, em tese, poderia caber um recurso especial ou extraordinário. Né? É claro que com a dificuldade, e normalmente, nesses pedidos de
Então, há questões fáticas envolvidas, né, e que dificilmente iriam a sua revisão em sede de recurso especial ou extraordinário, né? Esbarraríamos nas restrições ao cabimento desses para reexame de matéria fática. Mas, deixando de lado a questão, em tese, poderia ser cabível, sim. Tá? Não consigo ver este pronunciamento do presidente do tribunal, ou o do pleno, ou do órgão especial no julgamento do agravo, como um pronunciamento de índole política. Para mim, é 100% jurídico. Perfeito, concordo plenamente. Tenho duas perguntas finais, vamos ver se dá tempo. Uma é sobre a aplicabilidade da técnica de ampliação da colegialidade no âmbito do mandado de segurança, em face da vedação dos embargos infringentes, enfim, que foram extintos, e da aplicabilidade do 942 do CPC em sede de mandado de segurança, seria possível, enfim. Já temos um pronunciamento do STJ nesse sentido, até porque a técnica de ampliação da colegialidade traz uma série de discussões interessantíssimas, né, em relação a vários aspectos de natureza prática. Aqui nós tivemos, inclusive, alguns casos interessantíssimos sobre a aplicabilidade do 942, que geraram inúmeras discussões, um deles no qual atuei no próprio tribunal aqui em Alagoas. Na verdade, o que aconteceu? Né? Houve um 2-1, né, no julgamento de uma apelação. O tribunal convoca a aplicação da técnica de ampliação do colegiado e quando, do início da sessão, o desembargador que havia votado, né, em sentido contrário, muda o seu voto e até aí tudo bem, não teria problema em existir essa modificação. Mas, depois da mudança, o que aconteceu? O tribunal simplesmente cancelou a aplicação da técnica. Ou seja, ao invés de ter estendido o julgamento com a possibilidade de pronunciamento dos demais julgadores, cancelou a aplicação da técnica. Enfim, a gente sabe que tem vários outros problemas que surgem da aplicabilidade do 942. Possível essa aplicabilidade ao mandado de segurança do 942 também. E uma última pergunta é sobre a possibilidade de improcedência liminar no âmbito do mandado de segurança com base no 332 do CPC. Vamos lá. Bom, o 942 acho que exigiu umas 17 lives, no mínimo, né, para a gente falar disso. Eu vou me limitar, porque eu acho uma das piores coisas do CPC. Eu acho o 942 um desastre absoluto. Né? Mas, enfim, está na lei e a gente não aplica a lei porque gosta, a gente aplica a lei porque é lei. Não sendo inconstitucional, e inconstitucional não é, né? Nem tudo que eu acho ruim é inconstitucional. Então, inconstitucional não é. O 942 a gente aplica, gostando dele ou não. Pelo menos é assim que eu vejo as coisas. Bom, em primeiro lugar, eu já vi gente tentando aplicar o 942 em mandado de segurança de competência originária do tribunal. Aí não faz nenhum sentido. O cabimento pode ser debatido em apelação contra a sentença que julgou o mandado de segurança. É aí que faz sentido. Eu tenho, talvez até porque eu não goste, né? A gente conhecia algumas coisas, né? Talvez porque eu não goste do 942, eu procuro dar a ele a interpretação mais estrita possível. Né? Há um dispositivo lá nas disposições finais transitórias do CPC que diz que todas as referências havidas em outras leis ao CPC, aos institutos e dispositivos do CPC de 73 devem ser interpretadas como fazendo referência ao que o substitui no CPC de 2015. Então, como é que eu interpreto hoje aquele dispositivo da Lei do Mandado de Segurança que diz no processo do mandado de segurança não cabem embargos infringentes? Né? Eu hoje interpreto aquele artigo como se ele dissesse no processo do mandado de segurança não se aplica o 942. Porque, para mim, embora aquela técnica não tenha natureza recursal, ela vem ocupar o espaço dos embargos infringentes. Então, para mim, na situação em mandado de segurança não se aplica. Mas sei que não é a posição que tem prevalecido. O STJ, inclusive, já disse que se aplica sim. Então, na prática, aplica, mas eu acho que não devia aplicar. Né? Então, essa é uma questão. Quanto à improcedência liminar, para mim aplica. Para mim aplica a improcedência liminar casos do 332, do CPC, e veja, há até uma certa indicação na própria lei do mandado de segurança. Né? É que a lei do
de segurança, quando trata dos mandados de segurança de competência originária do tribunal, diz que cabe ao relator indeferir, desde logo, o mandado de segurança, se ele for inadmissível ou se não for caso de mandado de segurança, né? Quando ele usa esse ou, ele já indica, né, que esse não ser caso de mandado de segurança não é uma hipótese de inadmissibilidade, mas é uma hipótese já de improcedência liminar. Então, me parece que há sim um espaço para a improcedência liminar no mandado de segurança. Perfeito, mestre. E em relação ao 942, eu concordo, apesar de não sermos corrente majoritária, mas que não deveria ser aplicado em sede de mandado de segurança, porque eu também faço essa leitura, né, da impossibilidade de aplicação do 942 em face da vedação do uso dos embargos de infringência, apesar, né, como o senhor frisou, de não possuírem a mesma natureza, né, até porque a gente sabe que a técnica do 942 é uma técnica de julgamento próprio, enfim. Perfeito, mas já praticamente temos 5 minutos aqui, né, quando a gente está ouvindo uma grande aula, o tempo passa muito rápido. Eu gostaria muito de agradecê-lo pela oportunidade de debatermos o tema, que é um tema da ordem aqui no âmbito da advocacia pública, de termos aqui as suas considerações, principalmente porque é uma referência para todos nós, né? Usamos os seus escritos, fazemos citações rotineiramente e ouvi-lo é sempre um alento, né, para o esclarecimento das questões processuais. E a gente fica muito feliz de tê-lo aqui. Eu agradeço a todos os colegas, todos os amigos que passaram e que a gente não teve tempo daqui de pronunciar, né? E lembrando que faço esse registro com muita felicidade. Somos confrades de ANEP, né, de Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo. Então, muito obrigado. E eu passo a palavra para o senhor para as considerações finais. Luiz, eu só quero mesmo agradecer pelo carinho que você e todo o pessoal da PGE de Alagoas têm e sempre tiveram comigo. Uma alegria poder estar com tantos colegas. Queria agradecer a todo mundo que veio participar aqui da nossa live. E, enfim, alguns amigos, alguns alunos, confrades da ANEP, como nosso amigo Sandoval, que passou por aí, né, professores de vários lugares, professor João Braga, lá de Brasília. Enfim, uma alegria estar com todo mundo e torcendo para que a gente logo possa estar juntos presencialmente, que a gente possa voltar a se abraçar. A vacina vai chegar, a gente vai poder se encontrar de novo, pessoalmente. E desejar, já que nós já estamos em dezembro, desejar que 2020 seja muito, mas muito, muito melhor do que esse tristíssimo ano de 2020. Com certeza. E já está agendada a sua vinda para cá, para o Caribe brasileiro, para uma palestra aqui na PGE em breve, se Deus quiser, e com vacina no próximo ano. Muito obrigado, mestre. E aviso para todos que a live vai ficar salva aqui no Instagram da PGE de Alagoas. E em breve a gente disponibiliza também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado mais uma vez de coração pela disponibilidade, pela humildade e por ter nos brindado com a grande aula aqui. Um grande abraço, fique com Deus. Eu que agradeço. E até mais. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau. Valeu.